Pronto. Tem que destravar seu áudio. 10 de novembro. Concentre-se todo o seu ser na minha presença viva. Eu estou com você, envolvendo-o com amor e paz. Enquanto você relaxa ao meu lado, moldo sua mente e purifico seu coração. Estou recriando-o para que você se torne aquele que eu criei para ser. Quando iniciar as atividades do dia, não desvie a atenção de mim. Se alguma coisa o incomodar, converse comigo. Se estiver entediado, ocupe seu tempo com orações e louvor. Quando uma pessoa o irritar, não deixe que seus pensamentos se detenham nos defeitos dela. Com cuidado, volte sua mente para mim. Todos os momentos são preciosos se permanecermos conectados. Qualquer dia pode ser um bom dia, porque a minha presença permeia todos os tempos. Vamos agradecer. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, amigos benfeitores espirituais que sempre nos assistem, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, nossos mentores, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, para nos instruir mais um pouco sobre a palavra de Deus, para agradecer, para louvar, Senhor, o teu santo nome. Grandioso és, Senhor, e mesmo assim nos ama, somos tão pequeninos. Precisamos do auxílio divino para fortalecer a nossa fé, que nos abençoe, que nos ajude a ficar sempre atentos aos nossos pensamentos, palavras, atitudes, que possamos estar sempre vigiando para podermos seguir nesse caminho da luz. Que essa luz que nos abençoa nesse momento, que nós estamos recebendo, que nós possamos transferir para todos aqueles, principalmente os mais necessitados. Abençoe, Senhor, todo o planeta, todas as pessoas que estão passando por algum sofrimento. Alivie as suas dores, Senhor. Nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nos lares. Envolva a sua luz, Senhor. Que haja harmonia, que haja paz, que haja esperança. Que a tua luz seja constante em nossas vidas, em nossos lares. Fique conosco, agora e sempre. Assim seja. Ai, ai, que delícia. Nani, tu gostaria de ler o Evangelho hoje, não? É. Capítulo 23, Estranha Moral. Deixa eu ver um item aqui mais perto. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Item 9. Capítulo 23, item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe, a filha, de sua sogra, a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36.
Vim para lançar fogo à terra, e que é o desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada? Vim para separar pai e filho, esposo e esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não. Estarão estas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhes atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou. E elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutrora de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Capítulo 14, número 6. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere, se for notoriamente falsa. Se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixem-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Bom, esse trechinho final aqui, quando fala das notícias novas, né, que nos chegam, eu acho bastante interessante, porque assim, toda novidade ela tem 2 momentos. O primeiro, daquele impacto, nossa, está chegando uma coisa nova, fica todo mundo curioso. E depois, quando a gente consegue ir entendendo o que aquilo quer dizer, aí tem aqueles que são a favor, porque gostaram das ideias, e aqueles que são contra, porque não se adaptaram às novas mudanças, porque não gostaram das ideias. Mas o mais interessante é que, quando ele diz que se há uma base sólida, apesar de todos os impedimentos que venham para tentar derrubar aquela ideia, ela consegue sobreviver. Não é só
um amor de verão, como dizem por aí, né? É uma coisa que vem e vai marcar, porque tem um fundamento, tem um propósito, não é um modismo. E aí, quando nós vemos o título Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão, a gente até se assusta. Como é que Jesus falou um negócio desse, né? Ele que pregava o amor. E um dos estudos que eu fiz acerca desse capítulo aqui, eu achei muito bacana, mais uma vez, quando Jesus nos traz novidades e ele fala de uma maneira emblemática, né? Ele joga uma como se fosse uma parábola, né? Ele fala uma coisa mais generalizada, justamente porque nem todas as pessoas que ouvem aquilo estão preparadas, né? Então, nós vamos precisar ter um pouco mais de atenção, vamos precisar de boa vontade para decifrar, porque senão seria muito simples ler uma passagem dessa e falar assim, nossa, que Cristo é esse? Ele que prega o amor? Como é que é isso? Não falei que ele era um farsante? O cara é um mentiroso. Aí, provou agora, entendeu? Se a gente não tem boa vontade, se a gente não tem aquela curiosidade, né, em adentrar um pouco mais no conhecimento, você para por aí e julga. Mas aqueles que já estão com uma pulguinha atrás da orelha, querendo saber de mais alguma coisa, querendo ampliar os seus conhecimentos, ele vai a fundo. E aí começa a pesquisar e ver o motivo dessas palavras que, a princípio, pareciam grosseiras. Porque ele joga uma informação e, como nós já dissemos em estudos anteriores, há pessoas que, em um primeiro momento, captam, porque estão preparadas. Tem outras que não estão ainda, elas precisam ser preparadas. E acho que, pela curiosidade, elas acabam procurando se informar mais. E aí, quando a gente esmiuça um pouco mais o título, a gente vê, no meu entendimento agora, que ele quis nos provar que o amor vence qualquer barreira. Temos em uma casa, como ele falou, 5 pessoas. Antigamente, os filhos obrigatoriamente tinham que seguir os pais, né? Os pais eram o modelo e obrigatoriamente o filho baixava a cabeça sem contestar, mesmo que não aceitasse o que o pai dizia, independente do motivo, ele era obrigado a seguir o pai dele. E hoje nós já vemos pessoas que, com todo o respeito que os pais merecem, elas conseguem se posicionar e dizer gentilmente, de uma maneira carinhosa, ao pai que aceita, agradece por tudo que ele fez até ali, mas que aquela ideia para a vida dele não faz sentido. São várias as experiências que a gente tem hoje, né? Hoje temos informações variadas, então não precisamos ficar restritos ao que alguém nos diz. E essa é uma das características que mais eu gosto do Espiritismo, porque ele nos deixa livre para buscar. Ele não obriga que a gente siga aquilo ali. Eu ouvi fulano dizer isso, mas fulano é um palestrante, é um orador excepcional, é uma pessoa que faz muita caridade, é uma pessoa idônea, mas eu posso não ir contra, tá? Mas em determinado momento procurar saber se aquilo que ele diz, se aquilo ali é verídico. Eu não tenho que seguir o que ele diz. O palestrante chega lá na frente, no centro espírita, me dá uma informação e acabou ali aquilo e não tem mais o que acrescentar. Não! Eles mesmos nos estimulam a procurar.
a nos informar, a não acreditar no que alguém está dizendo exatamente para evitar aquilo daquela massa seguindo alguém, né? De poder ser manipulada porque alguém disse uma coisa, alguém, vamos dizer, hierarquicamente, deu-nos uma informação e precisamos seguir aquilo. Não, no Espiritismo não tem isso. Nós somos livres para procurar. Ele nos deixa à vontade para interpretar os textos do jeito que acharmos que é certo. Claro que tem também aí um parâmetro. A gente não pode sair, né, inventando moda. Tudo tem um limite, né? Então, dentro daquele limite, né, o limite do bom senso, nós podemos investigar, sim. Quando diz a frase, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso investigar, eu posso ir a fundo, eu posso discordar. Não que eu vá discutir com alguém. E aí o Cristo ele chega pregando a lei do amor, que ele diz para a gente que dentro de uma casa pode ter uma mãe evangélica, uma filha espírita, um marido católico. E qual o problema? Contanto que a gente respeite o outro, não há problema nenhum em pensar diferente. O que ele, para mim, nessa lição, o que ele prioriza é o respeito, a aceitação à diferença, não é? Hoje nós vemos muito aí, saindo do rótulo da religião, pais que não aceitam filhos porque eles têm uma orientação sexual diferente. Nossa, e o livre-arbítrio? Onde está? Não é? O pai faz uma programação, mudando novamente, dando outro exemplo, para uma carreira. O pai tem uma determinada carreira, vamos dizer, o pai é médico e já tem toda aquela clientela, então ele quer que o filho seja médico para seguir o que o pai construiu. Mas ele, em algum momento, ele perguntou se aquela era a vontade do filho. E aí nós vemos muitas pessoas, pais com aquela reputação que tem aquele trabalho enorme, muitas vezes constrói verdadeiros impérios, e quando o filho assume, em poucos anos ele dilapida aquele patrimônio todo. Ele não queria aquilo, ele foi obrigado a fazer aquilo. E aí o que ele fez? Besteira, porque ele não fez com amor, né? Então aí a gente vê que a imposição é muito dura, é muito ruim para aquela pessoa que tem que acatar uma ordem. Por quê? Que o pai pode pensar de uma forma e o filho não pode pensar de forma diferente. Sabemos que devemos obediência aos nossos pais, mas não, sem desrespeitá-los, né? Sem faltar com respeito a essas figuras, nós podemos também ter o nosso caminho. Nós não precisamos ficar presos ao que os nossos pais dizem. Olha, recebi essa orientação dos meus pais. Pai, mãe, em determinado momento eu vi que isso não é para mim. Eu gostaria de experimentar outras coisas. Deus deu livre-arbítrio para a gente. Que a gente não permita que outras pessoas o tirem. A gente fala da lei do amor, a gente fala da aceitação às diferenças, a gente fala de respeito ao próximo. Isso a gente não pode permitir que seja tirado, porque foi um esforço tão grande para ele trazer esses ensinamentos para a gente. Foi um esforço tão grande para ele mostrar a tantas pessoas que não interessava se a mulher era uma prostituta, se a mulher era adúltera, se o cara era um ladrão. Se ele se arrepender verdadeiramente de tudo de errado que fez e se propuser a andar num novo caminho, por que nós não vamos aceitá-lo? Se o Jesus, que é aquele que a gente tem como modelo e guia, fez isso, se ele aceita o que é diferente, como é que eu vou dizer que eu não aceito? Então, é isso que ele fala para nós. É o amor, gente. A gente tem que amar, independente de qualquer coisa. A gente precisa aceitar. Claro que é com respeito, claro que é com educação, claro que é com bom senso. Mas é isso que
ao meu entender, nos traz esse não vim trazer a paz, mas a espada. É o amor, a aceitação à diferença, o respeito ao próximo. Porque só assim nós conseguiremos viver num mundo mais harmônico. Que eu sei que o meu espaço, ele termina onde começa o espaço do outro. Eu não posso me sentir melhor do que o outro, porque somos todos iguais aos olhos de Deus. Então, se eu posso caminhar 10 quilômetros, o meu irmão também pode caminhar 10 quilômetros. Eu não posso dizer a ele, ó, eu caminho 10, você só caminha 5. Por quê? Né? Então, é o entendimento, é o bom senso e a razão. É isso. Uau, que aula! Maravilhoso, Nana, que Deus te inspirou. Quem mais quer falar sobre... Sempre que eu olho esse título, eu fico assim, meu Deus! Aí depois que eu vou lembrando das coisas que a gente já estudou, que eu acho muito estranho. Alguém mais quer falar do nosso estudo? Luciana. A Nani falou perfeito mesmo. Ele fala muito sobre o respeito, né? Quando ele está nessa passagem aqui. E quando você vai lendo mais esse texto, porque ele é enorme, tem uma parte que ele fala que ele veio lançar o fogo sobre a terra para limpar ela dos erros e dos preconceitos. Fala de Platão, fala de Sócrates, que antes eles já semeavam essa ideia do contraste, né? Precisa existir o contraste para que a consciência surja no ser humano. Então, como é um mundo de dualidade, a gente vai ter que conviver sempre com essa guerra. Ele fala aqui do colocar fogo num campo para nele destruir as mais ervas. Fala dos partidos, os ódios dos partidos, tudo isso que a gente vive mesmo hoje, não só dentro da religião. É o contraste da consciência mesmo, que precisa vir à tona, as diversas opiniões precisam estar sempre nesse contexto de, infelizmente, levam para um lado mais violento e agressivo, mas é importante para que seja debatido as ideias. E no final, assim, o que se espera e o que com certeza vai acontecer é que o amor, né, ele de uma forma elevada, atinja todos esses corações e que a gente consiga enxergar que é a única saída, o respeito ao próximo, às ideias do próximo. Então, é um texto enorme que vale muito a pena assim, ler todinho depois, né? Cada um fazer o seu estudo individual, particular. Show, muito legal essa visão que você trouxe. Hoje, Sara, tu tá sumida, não quer falar nada, não? Oi, gente, boa noite. Tô sumida. Eu estava ouvindo aqui as meninas falando e como a Lua falou, gente, esse texto é maravilhoso mesmo, fala muito sobre preconceito, sobre usar o nome do Cristo para levantar bandeiras, né, para, na verdade, separar, né? E aí eu venho trazendo, lembrando aqui das palavras, né, do que eu estudo, a palavra guru. Gu quer dizer sombra, e iru quer dizer aquele que remove sombras. E a gente estuda que nós devemos ser nossos próprios gurus, né? A nossa doutrina não tem aquele guru, né, que a gente segue, é a verdade. Até o próprio Kardec, nos livros, ele tem esse cuidado, né? Tem muito cuidado referente a essa questão da gente examinar o que está sendo trazido ali para a gente, não aceitar de pronto, né? A gente precisa analisar toda a mensagem. Quem não conhece a doutrina espírita muitas vezes acham que a gente acredita em qualquer mensagem, qualquer comunicação, mas tudo bem, não, é ignorância mesmo. Não estudam, é como a Nani falou, ficou só na superficialidade, né, Nani? E aí me fez lembrar essa palavra guru, que a gente usa muito no yoga, que é isso, é de nós sermos nossos próprios gurus, de trazer luz às nossas sombras, para que a gente possa
trazer a verdade que mora em nós. É isso. Aí me lembrei disso, dessa palavra que a gente usa muito no yoga. Show. Não sabia. Aprendi. Suelen, quer falar alguma coisa? Não. Deixa eu falar algumas coisas aqui que eu... Alguém mais quer falar alguma coisa? Márcia, tu tá muito quietinha. Naquela época, né? Era mais red hot, sim. Hoje em dia ainda tá tudo muito... Que a gente fica assim, meu Deus, como isso aconteceu? Mas naquela época era pior, a gente tá evoluindo. Tinha escravidão política, social, econômica, de credo, de raça. A família era submetida ao patriarcado soberano e às vezes, muitas vezes, muito cruel, né? Que o dono da casa, né? O pai, era o que mandava. Os interesses geravam em torno de posses e bens materiais. Quer dizer, hoje em dia também, né? Mas naquela época era pior. A religião, existia sacrifícios de animais para absorver os pecados, acreditavam muito nisso, né? E aí veio Jesus para romper, né? Por isso que fala da espada, para romper essas raízes que ainda prendiam, né, o homem aos sentimentos mais agressivos, né? Olho por olho, dente por dente. E aí Jesus precisou trazer uma doutrina de compreensão, bondade, ternura, compaixão, perdão, tudo isso que ele veio falar, né? Rompendo, né, a estrutura do passado e colocando humildade em cima de orgulho, altruísmo em cima de egoísmo, bondade em cima de tolerância. E a palavra é muito forte, né? Até hoje. Mas, gente, toda vez que eu vejo esse tema, eu fico assim, meu Deus, espera aí. Ah, tá. Porque a gente já estudou algumas vezes e eu acho muito esquisito a estranha moral, gente. Muito esquisito. Me dá um... Su, Mas aí tu tem uma explicação. Fala. estranha moral é estranha mesmo. É muito esquisito. Até a gente trazer luz, né, para que a gente possa entender da forma correta, é estranho mesmo. Então, agora eu vou chamar a Nani, tá? Que ninguém mais quer falar nada. Para alegrar nossos corações. Vem, Nani! A gente adora você. Que a gente use de muito amor para com o nosso próximo, né? Em todas as situações. Entendemos que estamos todos a caminho. Um dia a gente chega lá. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz, teu falar me encantou. Vou seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor
serenou. Que estejamos prontos para ouvir esse chamado, para ouvir a voz de Cristo dentro de nós, que possamos entendê-lo e seguir, apesar da estranheza que nos causam alguns temas ainda, quando nos aprofundamos, quando abrimos o nosso coração ao conhecimento, quando lembramos de quem foi e quem é Jesus, entendemos tudo o que ele quis nos dizer. Não de pronto, mas aos pouquinhos, de acordo com a nossa evolução, subindo um degrau de cada vez, caminhando de acordo com o nosso ritmo. Uns já estão prontos, outros encontram-se a caminho, que estejamos a caminho e que possamos facilitar também o caminho daquele que ainda não está pronto. Obrigada, Senhor, por mais um dia de estudo e aprendizado. Obrigada por todas as vidas aqui presentes, as que chegaram, as que tiveram a intenção e não conseguiram chegar. Obrigada pelos esclarecimentos e por todos esses bons espíritos que aqui nos cuidam e nos inspiram. Obrigada pela fluidificação das nossas águas, pelo remédio que precisamos para que nossas dores sejam curadas. Graças a Deus, Senhor, por mais esse dia. Que assim seja. Ah, que coisa boa, gente! Muito bom. Vamos tirar nossa foto. Peraí. Deixa eu aumentar aqui a tela. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bom.